Meu nome é Ellen e eu vou falar um pouco sobre combustíveis fósseis e biocombustíveis. Bom, os combustíveis fósseis são aqueles que vieram da decomposição de seres vivos, animais e vegetais, através de milhares de anos. Entre eles, os principais são o petróleo, o gás natural e o carvão. Bom, o petróleo ele é a formação de restos de organismos vegetais e animais que se acumularam em camadas sedimentares no fundo de lagos e mares, onde o oxigênio foi preservado e foram então submetidos à ação de bactérias. E o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos compostos orgânicos somente por ligações entre átomos de carbono e hidrogênio. Bom, o gás natural ele é encontrado principalmente em jazidas, geralmente em associação de petróleo ao petróleo, pois também ele é um combustível fóssil, sendo resultado da degradação ao longo de milhares de anos de matéria orgânica, como restos de animais, flores, plantas e entre outros. Ele é um gás basicamente composto por metano e outros hidrocarbonetos, e ele vem sendo usado para gerar energia elétrica. E o carvão, ele é o resultado de decomposição apenas de matéria orgânica vegetal e não animal, como se dá no caso do petróleo e do gás natural. E o carvão ele passou a ser bastante usado como um advento da Revolução Industrial, e a sua queima ela produzia vapor que movia as máquinas das fábricas, as locomotivas e os navios. Por conter altos teores de enxofre, o carvão ele libera grandes quantidades de óxidos na atmosfera. Bom, e alguns problemas dos combustíveis fósseis é a poluição. Como a cada chuva ácida, a queima desses combustíveis e de seus derivados, principalmente do diesel e da gasolina, ela libera outros gases poluentes que aumentam o efeito estufa. Em relação aos impactos ao meio ambiente, o gás natural é o que emite menos poluentes, porém, o seu transporte e estocagem exigem gasodutos imensos que podem causar impactos no meio ambiente. As fontes não renováveis, elas não são renováveis porque suas reservas elas vão se esgotar em algum momento, mudando drasticamente a sociedade que conhecemos. Falando sobre os biocombustíveis, é todo o material utilizado para a geração de energia a partir da biomassa orgânica para o uso em motores a combustão interna. Uma dessas principais vantagens é a sustentabilidade da maneira total ou parcial os combustíveis fósseis. As matérias-primas usadas da produção do biodiesel estão no amendoim, no babaçu, na beterraba, na cana-de-açúcar, no girassol, nos resíduos agrícolas, no milho, na soja e entre outros. E a matéria-prima que origina o biocombustível é misturada na forma pura a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. E as formas mais utilizadas de biocombustíveis são biogás, bioéter, bioetanol, biodiesel, etanol e óleo vegetal. Algumas vantagens e desvantagens. Vantagens: é a redução do aquecimento global e efeito estufa, a baixa emissão de CO2 na atmosfera, e o Brasil ele conta com uma grande variedade de plantas que podem servir de matéria-prima para a produção de biocombustíveis. E algumas desvantagens é o aumento do preço do petróleo, que está entre as motivações e ampliações da produção do biocombustível. Por si, representa baixas emissões de CO2 na atmosfera, e a produção ela é baseada em gases que aceleram o efeito estufa.